Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da Copa do Brasil. A quarta-feira definiu já alguns confrontos, encaminhou outros, teve show de Hulk. Será que ele não merece uma vaguinha na seleção? Provocação de Gabigol, Super Felipão, o Fortaleza das Copas e a vantagem absurda do Timão. Todo esse combo agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos começar pela vitória do Galo, mais uma sobre o Flamengo. O Flamengo ainda não emplacou com o Dorival Júnior, né? Mas recém chegou, a gente tá vendo que o Flamengo tem mais problemas do que apenas no comando técnico, né? Fica trocando de treinadores, não dá sequência num trabalho. Alguns jogadores talvez encerrando o seu ciclo, algumas contratações precisam chegar, já chegou o Cebolinha aí, que só pode jogar a partir de julho, depois das oitavas de Copa do Brasil e de Libertadores, e resta saber se o Flamengo vai avançar nessas competições, né? Saiu perdendo para o Atlético Mineiro por 2-0, depois buscou um gol lá no finalzinho com o Lázaro, o que garante, ou pelo menos mantém, o Flamengo vivo. Não que o 2-0 não mantivesse, mas facilitou um pouco mais, né? Teria que vencer por 3 gols de diferença, um forte time do Atlético agora, 2 gols de diferença para passar. O jogo é no Maracanã. E teve provocação do Gabigol, né? Ele disse, lá eles vão conhecer o que é o inferno. Porque a gente sabe que a torcida do Flamengo empurra e tá super aberto, gente. Acho que esse jogo não vai acontecer na semana que vem. Tem os 2 confrontos aí de Libertadores, né? Então só depois dessas 2 semanas de Libertadores é que o Flamengo volta a enfrentar o Atlético pela Copa do Brasil aí na outra semana, acho que dia 12 ou 13 de julho. Quando isso acontecer, aí o Flamengo vai poder, talvez, né, se recuperar, ou pelo menos encaixar, encorpar o time. O Dorival vai ter não mais tempo para trabalhar, mas mais jogos para tentar padronizar um pouco mais essa equipe. Então tem um tempo aí para ganhar confiança. E aí tudo pode acontecer exatamente pela capacidade dos 2 times. Agora, tem um jogador no Atlético que ele é impressionante, né? Mesmo nos momentos mais instáveis da equipe, que enfrenta oscilações, natural, né? Interrompeu o trabalho do Cuca, chegou o Turco Mohamed, não vai vencer todos os jogos, perdeu alguns jogadores por lesão. O Hulk continua ditando as ações, né? Mesmo que tenha a falha do Diego Alves no primeiro gol, aquele toque que ele dá por cima ali é de uma extrema habilidade para calcular força, jeito, tempo certo de bola para fazer o gol. É impressionante, ele faz gol de tudo que é jeito. E teve a falha do goleiro do Flamengo também. Enfim, acho que as 2 coisas aconteceram no lance. E aí o segundo gol, cara, é um negócio impressionante, porque o Hulk, ele vem puxando a marcação desde a linha divisória do gramado, vem sendo acossado, vem sendo marcado, vem sendo puxado, vem sendo calçado, e ele consegue, pela força física que tem, avançar para fazer o passe para o Ademir fazer o gol de cabeça. E ali o Galo chegar aos 2-0. O Hulk tá voando, é impressionante como o Hulk se destaca no futebol brasileiro. A gente precisa questionar se ele tem vaga na seleção brasileira ou não. Porque a gente tá falando de um jogador que pode mudar uma partida. Não é, se a gente olhar o escopo da seleção brasileira, com os jogadores que o Tite tem colocado, Vini Júnior, Rodrigo, o próprio Antony, né, que estava machucado nessa última convocação, são jogadores muito rápidos, velozes, pontas. O Hulk, ele tem uma característica diferente de todos. Ele é um cara que talvez não seja titular, mas ele pode fazer a função que o Neymar faz, que muitas vezes faz o Paquetá ou outros jogadores, mas pela mobilidade que ele tem, ele pode ser um centroavante que não necessariamente seja um cara fixo na área. E outra, se a gente for enfrentar jogadores fortes fisicamente, você precisa de um cara que abra o espaço para a chegada de atletas mais velozes como o Vini Júnior, como o Rodrigo, enfim, como os nossos pontas velozes, rápidos, o próprio Rafinha. O Hulk, ele vai brigar com esses caras lá na frente. Talvez entrar no segundo tempo, mudar algum jogo, ele tem uma capacidade de decisão impressionante. Não dá para o Tite fechar os olhos para o que o Hulk vem fazendo. E ele já foi testado, né? Já foi testado na seleção, jogou a Copa de 2014, é um cara que se destacou no futebol europeu também, e no futebol brasileiro tá sobrando. Ainda mais com a mudança que a FIFA fez de 26 nomes. Será que é o Matheus Cunha que tem que ir? Será que é o Roberto Firmino? Ou será que o Hulk não merece uma chance? Eu colocaria essa questão em dúvida. Falando de outros jogos, o Felipão tá demais, né? O Felipão, ele já tem 4 títulos de Copa do Brasil. É impressionante o Felipão, né? Inclusive com o Criciúma sobre o Grêmio, lá em 1991. Tem título com o Grêmio, tem título com o Palmeiras, tem título com o Cruzeiro.
e pode conquistar pelo Atlético Paranaense, por que não? É uma competição de mata-mata, uma competição estratégica, uma competição, enfim, que você equilibra mais as forças e o time do Atlético está interessante, né? Houve um investimento muito grande e mais uma vitória, dessa vez fora de casa contra o Bahia, que está disputando a Série B, a gente sabe, está num nível inferior, mas não deixa de ser uma vantagem, né, para decidir depois na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, que só no Brasileiro tem 7 jogos de invencibilidade, está em terceiro colocado. Quando a gente coloca, né, os poderosos, Galo, Flamengo, não estão. É o Palmeiras, o Corinthians e quem vem atrás é o Atlético Paranaense. O Felipão que chegou para fazer um trabalho transitório, né, para depois ser diretor técnico, mas ele conhece o riscado, né, e conhece a Copa do Brasil. Então, olho nele, 2-1 já nesse primeiro jogo que aconteceu lá na Fonte Nova. Depois a gente tem o Fortaleza das Copas, né, porque já se recuperou no Brasileiro, já saiu da lanterna, deixou o Juventude lá, mas ainda está numa situação delicada, só que avança na Libertadores, ainda não avançou, né? Avançou para as oitavas, mas encaminhou a classificação aí para as quartas de final da Copa do Brasil, 2-0 sobre o Vozão, o Pikachu fez 2 gols. É impressionante, esse time ele tem ele tá voltado, né, para uma força mental muito grande, né, nessas competições de mata-mata. Vai ter que melhorar no Brasileiro, é difícil dar atenção para todas as competições e não pode descuidar do Brasileiro, porque imagine, seria um prejuízo muito grande o Fortaleza ser rebaixado. Mas na Copa do Brasil, pelo menos, já começa com um clássico, né? Rivalidade, então a gente sabe da dificuldade que tem. Já fez 2-0 aí a equipe do Fortaleza. E também a gente teve um empate, né, no Clássico Goiano, mais um clássico entre o Atlético Goianiense e o Goiás. Um jogo morninho ali, 0-0 e tudo mais, ficou tudo pra volta. E obviamente, eu até já gravei vídeo sobre isso, teve a vitória do Corinthians 4-0 sobre o Santos, uma goleada, um domínio absoluto. O Fabian Bustos, inclusive na entrevista coletiva, acho que ele foi mal em alguns momentos, transferiu a responsabilidade. É óbvio que o time dele foi mal, mas acho que ali é um momento de proteção, de preservação, enfim, de pensar no próximo jogo e não dizer que ele nunca viu isso na vida dele ou que nunca viu isso nos últimos 4 ou 5 anos, que a partida dos jogadores dele foi horrível, individualizando. Isso nunca é legal, porque isso não pega bem entre o grupo de jogadores, né? No vestiário isso não costuma ter boas repercussões. E por outro lado, o Corinthians precisava de uma vitória de afirmação. Foi o primeiro clássico vencido pelo Vitor Pereira e encaminha a classificação, né? Mesmo que o jogo seja na Vila e o Santos seja forte lá, é muito difícil que o Santos consiga reverter, mesmo jogando em casa, um placar tão acachapante como esse de 4-0. Foi a noite da quarta-feira, né, com esses jogos, esses destaques. Eu queria que vocês destacassem aqui algo mais que faltou a dizer dentro desses confrontos da Copa do Brasil. E quinta-feira, vocês sabem, tem mais e eu volto aqui para falar com vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!